vai chegar a um ponto em que ela vai se tornar uma lâmina negra. Mas para que isso aconteça, tem que ter uma harmonia quase que perfeita ou perfeita entre espada e espadachim. Eles têm que se tornar um só. E essa também pode ser a resposta para os usuários de Akuma no Mi despertarem o seu poder, coisa que eu não tinha pensado antes. Quando você come um Akuma no Mi, você tem que dominar aquele poder. Dominar é utilizá-lo da maneira como você quer para obter o resultado em uma batalha, para vencer a sua batalha, por exemplo. Mas a partir do momento em que eles se tornam um só, eles se unem, aí vem o despertar. Essa aí pode ser uma resposta para os usuários virem a despertar. É finalmente revelado como despertar uma Akuma no Mi. Alguns elementos nesse capítulo nos mostram que o Oda é realmente um gênio ao criar sua história. E como Luffy pôde segurar um raio? Será que agora os seus poderes são tão absurdos que ele pode influenciar os elementos da natureza? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, mais uma vez aqui hoje para trazer as minhas opiniões sobre o capítulo 1046 de One Piece, o capítulo do Brabo. Nós temos ali a luta, ou a principal luta de Onigashima ou de Wano, de todo um arco acontecendo. Enquanto isso, nós temos um capítulo com o nome de um brabo, com o nome focado no Raizou. Meu Deus, que homem! Nós vamos comentar sobre tudo isso e também sobre os novos poderes do Luffy e como despertar um Akuma no Mi. Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, mas antes, já vai deixando aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O capítulo começa com a continuação da história de capa da Germa 66, e aí nós temos duas silhuetas chegando lá em Chocolat Town. A galera tá correndo, o ministro tá parado olhando, e quem chegou lá? Será que foi o bando do Barba Negra? Eu acredito que não foi. Eu acredito que tenha sido o Ichiji e a Reiju. Eles chegaram lá para tentar resgatar os seus irmãos. E por que eu penso isso? Eu penso isso porque os eventos que a gente viu nessa história de capa antes disso podem ter sido o passado. O Oda estava nos mostrando aquilo que aconteceu após os Mugiwara saírem de lá, após os Tritões fugirem e a Germa também. E agora, esse aqui é um acontecimento do presente. Ao mesmo tempo que está acontecendo a Guerra de Wano, eles chegaram agora para tentar resgatar os seus irmãos. E é mais ou menos isso que eu consigo imaginar com essa primeira capa. Agora o capítulo verdadeiramente começa com o Kaido já se recuperando ali do porradão que ele levou no capítulo anterior e já se questionando: quem é você? Não parece ser o Luffy do Chapéu de Palha, até porque no capítulo anterior, o Momonosuke disse que a voz do Luffy estava sumindo no momento em que ele estava se transformando. Então o Luffy no Gear 5 tem uma voz diferente do Luffy normal, por isso que o Kaido perguntou quem era ele. E o Luffy vai lá e responde: eu sou Monkey D. Luffy, o homem que vai se tornar o rei dos piratas. Essa confirmação do Oda, mediante o Luffy falando essas palavras, é como se o Oda quisesse dizer: não tem Nika, não existe Nika aqui dentro do corpo do Luffy não, é o Luffy. O Luffy que despertou o seu poder, é o Luffy que tá lutando, é o Luffy que tá se divertindo, é o Luffy de todo jeito, de todos os modos. Não é Nika, não existe. Eu fiquei muito feliz com essa afirmação do Oda, mediante essas palavras do Luffy, porque eu imaginei que o Luffy poderia estar sendo influenciado pelo Nika. E aquele sorriso do Luffy meio que exagerado, tava me parecendo um sorriso fake, que o Luffy não dá. Mas o Oda confirmou que é o Luffy de verdade, é o Luffy que tá lutando, é o Luffy que despertou, então tá maravilhoso. Não tem Nika, não tem reencarnação, sai pra lá. O próximo quadrinho é um dos mais importantes de toda a obra do mundo de One Piece, porque finalmente o Oda colocou um top tier pra dizer como é que desperta o poder de Akuma no Mi. E se ele sabe como é, muito provavelmente ele também tem. Então a gente tá próximo do Kaido despertar os seus poderes, e aí o Luffy não vai conseguir vencer, sendo que o Kaido na sua forma híbrida tá conseguindo tancar o Luffy no Gear 5, e o Luffy já se destransformou e voltou para sua transformação de novo. O quão forte é esse homem? Não tem como vencê-lo? A gente vai ver isso aí nos próximos capítulos. Mas o Kaido vai lá e fala que quando o corpo e a mente estão alinhados ou sincronizados com seu poder de Akuma no Mi, é aí que vem o despertar. Então, esse é um dos quadrinhos mais importantes de One Piece porque o Oda está explicando como desperta um poder.
Em um SBS antigo, algum inscrito aqui do canal, que eu vou pegar e colocar aí na tela para vocês, perguntou se o despertar das Akuma no Mi tinha a ver com transformar uma lâmina em lâmina negra permanente. E eu respondi que poderia ser isso, eu concordei com ele e falei algumas coisas que eu vou colocar no começo desse vídeo para vocês verem. Eu falei que quando um usuário de espada se transforma um só com a sua espada, pode vir a Kokuto, ou a lâmina negra eterna. E quando isso acontece de usuário com Akuma no Mi, pode vir o despertar. Então o Oda confirmou que é exatamente isso. Então a gente acertou, ou esse inscrito acertou, uma teoria no mundo de One Piece. Então parabéns pra você, mano. Tamo junto. As próximas ações de Kaido e Luffy são se atacar mutuamente. O Kaido primeiro acerta várias estocadas com a sua clava no Luffy, que transformam ele ou moldam o Luffy na sua clava, mas continuam dando dano, porque o Kaido revestiu com o Haki do Rei. Da mesma forma, o Luffy faz com o Kaido, ele acerta vários golpes que transformam o Kaido em borracha, aonde ele está acertando, ou dá propriedades elásticas ao Kaido, mas ao mesmo tempo também dá dano, porque o Luffy também está utilizando o Haki do Rei avançado. Então a explicação para o Luffy ter, no capítulo anterior, ter saltado ali, colocado as mãos pelos olhos do Kaido, e depois ter afundado a cabeça do Kaido com um murro como se tivesse atravessado, isso aí foram só o Luffy transformando o Kaido ou dando propriedades elásticas ao corpo do Kaido para que ele pudesse se esticar. E aquele soco que o Luffy deu no capítulo anterior foi tão absurdo e tão forte que esticou o Kaido ao ponto de ficar só a cor da pele, só o branco do mangá, como se a gente tivesse imaginado que o braço do Luffy atravessou o Kaido, mas não foi. Ele esticou o Kaido até certo ponto e deu dano com o Haki do Rei, que foi tão absurdo e pareceu que tinha atravessado. Só que nesse capítulo, o Luffy acerta golpes no Kaido que não são tão absurdos, mas que também dão dano. E aí formam aquelas bolhas em volta do Kaido, como se ele tivesse transformado em borracha. Quando o Luffy se recupera, ele vai com tudo pra cima do Kaido, e eu vejo que o Oda vai continuar utilizando as pernas do Luffy como se fosse ali um pneu de carro, como se fosse o Papa-Léguas. E aí o Luffy vai com tudo pra cima do Kaido, Kaido lança uns ataques de vento cortantes, o Luffy vai e sobe aqui a parte de baixo dele como se fosse máscara, fez referência a isso, e essa parte foi maravilhosa, foi muito engraçada. É aqui que o Oda dá um corte nessa luta, e a gente vê o que tá acontecendo em Onigashima, ou dentro do castelo. Tá tudo em chamas, tá todo mundo correndo do fogo e não tem pra onde ir. Onigashima tá no céu, mesmo que eles fujam do fogo, vai chegar um momento em que não tem pra onde correr mais. O Momonosuke tem que fazer alguma coisa, e é o que a gente vê a Yamato obrigando ele a fazer mais pra frente. O Momonosuke tem que crescer e tem que criar as próprias nuvens pra segurar Onigashima e fazer ela pousar de uma maneira segura. Aí nos é mostrado que os números 2 de cada um dos principais bandos da pior geração estão acabados. O Beppo é por causa do fogo. Ele não teve uma batalha muito dura, mas pelo fogo e por ele ser um urso polar, ele tá acabado. O Killer pela batalha contra o Basil Hawkins. E o Zoro por toda a junção do dano contra os Yonkous e de lutar contra o King. Então os 3 número 2 de cada um dos principais bandos da pior geração estão acabados, estão fora de ação. E aqui nós temos o porquê eu acho o Oda um gênio. Vocês podem me dizer, ele é um gênio porque ele pegou várias referências, ele também é um gênio por causa disso. Porque ele pegou várias referências de coisas que ele já tinha aplicado na obra, como Deus do Sol, como Amanhecer e tudo isso, para culminar no Luffy Nika. Mas eu acho mais genial o que ele fez nesse capítulo, ou a importância que ele deu para os 4 samurais que apareceram primeiro na história. São eles Momonosuke, Kinemon, Kanjuro e Raizo. Todos esses 4 têm uma importância absurda, estão tendo uma importância absurda nesse arco, e foram eles que iniciaram o arco de Wano antes mesmo de acontecer. Começou lá em Punk Hazard. Nós temos lá o Kinemon atrás do Momonosuke, ou as partes do Kinemon atrás do Momonosuke, em um momento onde o Kinemon foi montado pelos Mugiwaras e não pelo Law. E aqui na Guerra de Wano isso foi utilizado. O Momonosuke lá em Punk Hazard comeu um Akuma no Mi, que era a cópia da do Kaido. E agora é essa Akuma no Mi que vai salvar todo mundo. O Momonosuke vai criar as nuvens de fogo para segurar o Onigashima, pelo Akuma no Mi que ele comeu lá em Punk Hazard, local que não era nem para ele estar. Lá em Dressrosa nós conhecemos o Raizo. O Raizo que desenhava coisas horrorosas porque ele desenhava com a mão errada. Mas quando ele desenha com a mão certa, ele desenha absurdamente. E ele foi de total importância para agora o final dessa guerra.
Foi ele que tacou fogo em todo o castelo do Kaido. E agora nós temos o Raizou, que foi o último a aparecer, apareceu em Zou, foi o vetor de tudo o que aconteceu por lá e de toda a tragédia, mas utilizou algo que aconteceu lá por Zou, que vai salvar todo mundo aqui agora. Que a Zunisha, se molhando ou tomando seus banhos diários, ele pegou toda aquela água absurda e estocou nos seus pergaminhos, para que agora ele pudesse utilizar, ou para que em um momento, em uma situação como um castelo pegando fogo, ele pudesse utilizar. E a junção disso com o Jinbe, ou o Jinbatsu, que pode controlar a água, pode meio que moldar a água que tem no ambiente, nós temos a salvação de Onigashima de todo mundo que está ali. Então o Oda é um gênio, ou é absurdamente um gênio por causa disso, de toda essa construção, desde Punk Hazard, Dressrosa, Zou, para culminar tudo isso em momentos importantes agora e no ano. Meu Deus, esse homem é um gênio por causa disso. Então vamos louvar ao Oda, porque esse homem é um gênio, verdadeiramente um gênio, e isso não é meme. Muita gente imaginava que seria a Zunisha a pegar a água do mar com a sua tromba e jogar em Onigashima. Mas Onigashima tá voando, não teria como ela fazer isso. Poderia até ter, porque é um elefante gigantesco. Mas a Zunisha não pode se mover se não derem uma ordem para ela. O Momonosuke não vai para lá, ele continua em Onigashima, então ela não poderia fazer isso. O que sobra? O Raizou soltando um volume de água absurdo e o nosso Jinbatsu, que ficou em pé justamente para esse momento, moldando essa água para ela tomar direções e para pegar o castelo inteiro e salvar todo mundo. Isso aí foi extremamente absurdo. E o capítulo fecha com o Luffy, uma página incrível do Luffy no céu, gigantesco, segurando um raio e dizendo que vai derrotar o Kaido, que vai derrubar o Onigashima. Meu Deus, o que aconteceu nesse momento aqui? O despertar do Luffy é tão apelão que agora influencia até os elementos da natureza? Será que foi isso que aconteceu? Eu digo pra vocês que em uma primeira leitura eu imaginei que foi. Nós temos ali que o Luffy poderia, sei lá, ter emborrachado as nuvens e os raios que são resultado delas, de nuvens carregadas, acabou saindo borrachudo. Ele pegou, segurou o raio para lançar no Kaido. A partir do momento que esse raio se desprende da mão do Luffy, ele volta a ser um raio normal e atinge o Kaido numa velocidade absurda e com um poder absurdo. Mas o que realmente eu imaginei que aconteceu aqui foi o seguinte: o Luffy realmente pegou em um raio de maneira normal, sem utilizar o despertar e sem transformar o raio em borracha, ou sem dar propriedades elásticas ao raio. O que ele fez aqui foi basicamente o que a gente tem com fios de eletricidade. Tu consegue pegar em um fio de eletricidade como? Porque ao em volta do fio, ao em volta da corrente elétrica que passa, nós temos algo borrachudo que impede dessa corrente passar para o nosso corpo, impede da gente tomar um choque. Se a gente tirar o fio de cobre que está dentro disso, e se a gente imaginar que não exista, vai passar só uma corrente de energia por dentro daquele fio emborrachado. E é exatamente isso que o Luffy está fazendo. Ele segurou o raio como se fosse um funil de borracha, como se fosse um fio normal de eletricidade, tá segurando o raio e ele só vai direcionar o Kaido. A gente tá vendo isso como se o Luffy tivesse agarrado um raio, porque a gente pode dizer que é a liberdade poética do Oda para fazer uma cena foda. Mas se for pra ver, tipo, no anime, eu acho que vai ser rapidão. Ele vai pegar e jogar, ou ele vai pegar e direcionar. Porque ele não vai poder segurar aquele raio por muito tempo. É exatamente assim que eu acho que funciona. Mas eu gostaria que o Luffy tivesse emborrachado os elementos. Eu não acharia coisa que o Oda extrapolaria um poder do Luffy dentro da história. Até porque nós temos o quê? Um Aokiji congelando o mar, conseguindo andar em cima do mar com seu gelo. Eu imaginaria que o Luffy, se ele pode emborrachar pessoas, também pode emborrachar o ar, pode emborrachar a água, pode emborrachar elementos da natureza, e pra mim isso não é apelação, é só uma extensão do despertar do Luffy. Eu imagino que o Oda poderia fazer isso, mas nesse momento aqui ele não fez. Até porque a onomatopeia que aparece ali na mão do Luffy, ou próxima da mão do Luffy, quando ele tá segurando o raio, é como se fosse um chiado, tipo... Não é a onomatopeia Boing, que aparece quando o Luffy dá as propriedades elásticas ao ambiente ou a outras pessoas, como ele fez com o chão e como ele fez com o Kaido. Mas aí eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham? O Luffy realmente emborrachou, ou ele só tá se tornando o vetor que vai direcionar esse raio ao Kaido, como se fosse um fio de energia que a gente conhece ou a gente usa em casa?
Eu quero saber a opinião de vocês, então já comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Essas foram as minhas considerações sobre o capítulo 1046 de One Piece. Um capítulo absurdo que revelou como se desperta um poder de Akuma no Mi, que fez o Luffy teoricamente poder influenciar o clima com seu despertar e que mostrou que o Oda é um gênio em construção. Ele construiu tudo, desde Punk Hazard até chegar agora em um ano para culminar nesse momento, onde os 4 primeiros samurais que apareceram na obra são os vetores dessa guerra aqui. Eu quero saber a opinião de vocês, então já comentem aqui embaixo, hashtag OnePiece1046, que eu vou dar um likezinho para vocês. Eu me despeço por aqui, tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Um abraço e valeu!